Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Vamos falar sobre ordenação e a incoerência evangélica e de outras seitas em relação a esse assunto e a verdade da Igreja Católica. Primeiro, vamos entender rapidamente aqui uma coisa que era para todo mundo ter essa dúvida e buscar, como eu busquei, é a origem. Qual é a origem das igrejas evangélicas e das comunidades que se autodenominam cristãs ou se denominam como os verdadeiros filhos de Deus ou os verdadeiros mensageiros de Deus, testemunhas de Deus, como cada um se entende, se denomina. Esses grupos religiosos que usam a Bíblia acima de tudo. Qual a origem desses grupos? E eu já vou resumir para a gente não se estender nesse assunto, porque eu quero falar sobre ordenação. Qual a origem desses grupos? São ex-católicos. Se você buscar a origem de todos esses grupos, você vai cair na Igreja Católica. Os fundadores desses grupos são ex-católicos ou pessoas que foram influenciadas por ex-católicos. Então tudo começa na Igreja Católica. Toda religião que usa a Bíblia, ela começa na Igreja Católica. Toda religião que se denomina cristã, que se denomina de Deus, que usa a Bíblia, ela é proveniente da Igreja Católica. Ela sai da Igreja Católica. Geralmente são excomungados, né? São aqueles que foram excomungados pela igreja, foram expulsos, estão fora da igreja. Se foram expulsos da igreja, já não fazem parte da igreja. Então, a partir do momento que eles criam suas comunidades, se unem, colocam um púlpito para pregar, e estão ali batizando e fazendo aquilo ali não é a igreja de Jesus Cristo. Aquilo ali é uma comunidade, uma seita rebelde. Verdade nua e crua, mas verdade. O que eu falo é verdade. Doeu? Mas é verdade. Então todas as seitas, por que a gente fala que são seitas? Porque elas não são originais e elas saíram de um grupo maior, ficaram contra esse grupo maior e se denominam os verdadeiros. Então, estas são características de seita. Isso é uma questão do que significa a palavra. Então, esses grupos são de fato seitas. Ainda vão ter outros sentidos para a palavra seita, mas esse resuminho aqui já diz o porquê estas comunidades aí rebeldes são seitas. Tá bom? Então, esse vídeo vai dar um choque para quem está em alguma seita dessa, para quem está iniciando. Eu já digo a você que fuja, que corra. Não confunda a seita com Deus. Deus existe, Jesus é verdadeiro, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é real, sabe? As palavras que estão ali são reais, são verdadeiras. Mas existem grupos que se utilizam da Bíblia para enganar as pessoas. Então, não enfraqueça sua fé. Não é culpa de Deus, é culpa do homem. É culpa do homem. Relaxa. Mastiga isso aí, aceita e vem para a Igreja Católica. Por quê? Porque se todas elas saíram da Igreja Católica, a origem de tudo isto, do que não dessas heresias, desses rompimentos, mas a origem da Bíblia, da fé em Jesus, da pregação em Jesus, de ter púlpito, de ter uma organização, tudo que é de bom que exista nessas comunidades veio da Igreja Católica. A origem está na Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela vem de Jesus Cristo. Isto não é uma teoria, isto é um fato.
Isto é um fato histórico. Você pode estudar como eu estudei e você vai ver que a igreja que Jesus Cristo fundou é a Igreja Católica. Ah, não tem nome católico na Bíblia. É, meu irmão, não tem o nome católico na Bíblia. Nem o nome da seita que você está aí, ou dessas igrejas evangélicas, tem o nome da Bíblia. E a gente não trabalha com nomes apenas. A gente trabalha com realidade. Igreja tem várias. Tem igreja na Bíblia? Tem. Quer dizer que todas essas igrejas são aquela igreja da Bíblia? Não, elas só pegaram um nome que existe na Bíblia e dizem que são aquela igreja, mas elas não são. Mas a Igreja Católica é. Não só por nome, mas por realidade. E caso não saiba, católica significa universal. Quando a Igreja de Cristo sai de Jerusalém e começa a tomar o mundo, ela começa a ser conhecida como Igreja Universal. Por isso, a Igreja de Jesus vai passar a ser chamada de Igreja Católica. Que lindo, né? Maravilhoso. E aí, o que acontece? Se a Igreja Católica é a Igreja dos Apóstolos, se um grupo se rebelasse contra os apóstolos e fossem ali e formassem ali a comunidade deles, e eles se dissessem a verdadeira Igreja de Deus, por eles dizerem isso, eles seriam? Não. Eles estariam se enganando. É exatamente o que aconteceu com aqueles que saíram da Igreja Católica e formaram seus próprios grupos, passaram a chamar esses grupos de igreja e dizerem-se os verdadeiros de Deus, a verdadeira Igreja de Deus, mas eles não são, eles se iludem. Eles se iludem. Porque a Igreja Católica é a Igreja dos Apóstolos. E não há espaço para nenhuma outra. E aí vem a questão da autoridade. Essas pessoas que saem da Igreja Católica, muitos deles eram apenas católicos comuns. Então tem lá o padre. O padre, ele tem toda a autoridade de exercer aquela função. Ele é padre. Eu não posso fazer de mim mesmo um padre. O padre é um pastor. O padre é um presbítero. Só que essas pessoas, elas eram leigos, elas eram fiéis da Igreja Católica, né? Eram pessoas que frequentavam a Igreja Católica, foram influenciadas por engano de Satanás, usando a própria Escritura, porque Satanás faz isso, ele usa a Escritura para confundir, ele fez isso com Jesus, nós vemos lá na tentação. E aí eles saem da Igreja Católica, se autodenominam um padre, que seria um pastor, um presbítero. Alguns vão além, se denominam bispos, apóstolos, ou vários nomes eles vão se denominar anciães, né? Aqui eu não estou falando só de onde eu participei, porque tem outros segmentos também que tem anciães, né? Porque às vezes as pessoas pensam que eu quero acusar, eu só estou falando, gente, que é real, que é verdade. Não quero aqui desmerecer, acusar ninguém, assim, é verdade. Então tem que falar. Então eles vão se denominar de alguma autoridade ali e vão reger aqueles outros que sabem menos do que eles. Porque para cair nas mãos deles tem que saber menos do que eles. Então alguém poderia se fazer de si mesmo apóstolo? Não. E aqueles bispos que a gente encontra na Bíblia, que parece que os evangélicos não leem sobre os bispos, eu não entendo como é a cabeça desse pessoal. Aqueles bispos surgiram de onde? Aqueles bispos, eles se tornaram bispos pela ordenação dos apóstolos. E pelo consentimento dos apóstolos. E estes bispos ordenados pelos apóstolos, aí sim, eles têm autoridade de supervisionar, de comandar a igreja, porque bispo significa isso, né? É um administrador, é um supervisor. E aí eles têm autoridade, como a gente vê lá em Tito, Paulo dizendo a Tito, para Tito ordenar bispos em cada cidade, que é para organizar a igreja não ficar essa bagunça que a gente encontra aí no meio evangélico, uma coisa que cada um pensa de um jeito. Aí Paulo fala para Tito, coloca um bispo aí em cada cidade. Então, Paulo não fala para toda a igreja, ei, vocês coloquem bispos aí, todo mundo aí, do jeito que vocês quiserem, ou vocês se façam bispos vocês mesmos. Se vocês sentirem que pode ser um bispo, sejam bispos. Se o Espírito Santo falar para vocês, seja bispo, você vai ser bispo, você vai ser pastor. Não, Paulo fala para Tito sozinho, porque Tito,
a gente já entende aí que ele já era um bispo. Paulo fala para uma pessoa de confiança, ele fala: Tito, você tem autoridade, coloca mais bispos aí, nas cidades aí, ó. Cada igreja aí que tiver aí, coloca um bispo, para tomar conta ali, para o negócio caminhar bem, para não virar bagunça, para não ter confusão, que nem a gente vê aí no meio protestante e nas seitas bíblicas, né? Entendeu? Então um padre, padre é presbítero, para quem não sabe. Um padre, um presbítero da Igreja Católica, ele é presbítero porque ele foi ordenado por bispos, que foram ordenados por outros bispos e outros que foram ordenados pelos apóstolos. Então eles têm uma autoridade real para serem o que são. Os bispos ou pastores ou anciãos evangélicos que têm autoridade ali sobre uma comunidade que eles vão chamar de igreja, eles não têm autoridade nenhuma dada por Deus. Eu repito, eles não têm autoridade nenhuma, porque eles não foram ordenados, autorizados por um bispo, que outrora foi ordenado por um apóstolo. Você consegue entender essa lógica? Eles mesmos se fizeram bispos, eles mesmos se fizeram apóstolos, eles mesmos se fizeram presbíteros, mas eles não são. É só imaginário. Eles só são naquela comunidade. Mas na igreja de Deus, a igreja que está ali, vamos dizer assim, escrita ali no cartório de Deus, vamos falar assim, num documento de Deus, aqui é minha igreja autêntica, carimbada por Deus, eles não são nada. Eles só são naquela seita ali que se chama igreja, que eles se enganam que é a igreja de Cristo. Mas não é. E eu falo isso com base na Bíblia. Com base na Bíblia. Acabei de explicar aqui. E aí é onde entra a incoerência nesse meio. Aí é onde entra a incoerência. Se um membro de qualquer seita dessa, de qualquer denominação evangélica ou de alguma seita bíblica, eu falo seita bíblica porque eles se baseiam na Bíblia, né? Para ter essas seitas. A Bíblia é o patamar deles. Se um membro de uma igreja evangélica ou de qualquer seita dessa, ele decide por si só ser um comandante de parte dessa igreja, ou evangelizar e ganhar ali algumas pessoas para essa igreja ou para essa seita, né? E ele resolver ser um pastor, ele não pode, eles não aceitam. Olha que interessante. Por quê? Porque para ele ser um pastor, para ele ser um ancião, um bispo, um apóstolo lá, ele tem que ser ordenado por outro bispo, apóstolo ou pastor, ele tem que ser ungido, ele tem que ser separado, ele tem que passar por essa ordenação. Eles não aceitam. Mas o primeiro pastor, fundador dessa seita, dessa igreja, dessa denominação, ele também não foi ordenado, ele mesmo se auto-ordenou. Ou ele foi ordenado por outro que nunca teve ordenação de ninguém também. Que se auto-ordenou, que fez de si mesmo um pastor, alegando ter sido o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não divide a igreja. O Espírito Santo une a igreja. Tá entendendo? Então ele fez isso, ele fez de si um pastor, mas ele não aceita que você faça. Aí se você fizer de si mesmo um pastor e gerar uma comunidade ali, ele vai dizer que você é um rebelde, aí vai te expulsar da igreja dele, e aí você, como muitos fazem aí o cara vai lá e faz a igreja dele. O pastor não aceitou aqui eu liderar o povo está gostando do meu jeito aqui de pregar, de ensinar, eu estou vendo umas coisas diferentes da Bíblia que ele está vendo, agora eu vou fazer minha igreja aqui. E faz. E aí agora ele é o líder daquela igreja, agora é ele que ordena quem ele quer. Ele é o dono daquela igreja. É ele, não é ele. Não foi Deus que fez isso aí, é ele. E você ali, um coitado que vem do mundo, que não sabe nada da Bíblia, entra numa seita dessa e você acha que está na igreja de Deus. Aí ele lê na Bíblia, aqui o que Deus falou para a igreja. Aí você diz, então Deus falou isso para nós é a igreja. Não. O que está escrito na Bíblia para a igreja é para a igreja católica. A igreja que a Bíblia fala é a igreja católica.
A Igreja Católica. É lógico que aquelas palavras valem para todo ser humano, né? Determinadas palavras ali. E até para estes que saíram pode valer. Mas aquela igreja é a Igreja Católica. Por que não é a igreja evangélica ou qualquer seita bíblica que exista por aí? É lógico, já expliquei, porque essas seitas nem existiam nessa época. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo para a igreja de Roma. Que igreja é essa hoje em dia? A Igreja Católica Apostólica Romana, meu filho. Eu nunca estudou a história dela? Ela é essa igreja dos romanos. A igreja de Jerusalém existe até hoje. A igreja de Antioquia existe até hoje. Todas elas são a igreja católica. Entendeu? Então, essa é a incoerência da ordenação no meio dos protestantes, evangélicos e outros sectários que usam a Bíblia e fazem suas próprias comunidades. Eles não têm autoridade para isso. Eles só têm porque você dá. Você que participa disso, que dá o seu dízimo, que se submete a eles têm autoridade sobre você porque você dá essa autoridade. Mas eles não têm, não foi Deus que botou eles ali. Ah, mas teve uma visão. Ah, mas Deus apareceu. Ah, mas isso. Todos eles dizem isto. Então, segundo eles, a igreja nunca tá boa. Então, gente, não tem lógica isso. Não tem lógica. Entendeu? Então, a ordenação, ela tem que vir dos apóstolos, de pessoas autorizadas pelos apóstolos, com o consentimento dos apóstolos. E a única igreja que tem essa ordenação válida, autêntica, é a Igreja Católica. Entendeu? Se hoje qualquer pessoa sair da Igreja Católica e quiser abrir sua igreja, ela vai abrir. É Deus ou é ela? Agora a Igreja Católica, ela foi fundada por Jesus Cristo. Não foi homem nenhum. Entendeu? É difícil esse assunto, é delicado, ofende, né? Os irmãos ficam assim, pode ficar com raiva de mim, né? Mas nós temos que aceitar a verdade. O cristão, ele é feito para a verdade. Né? Cristo teve muitos conflitos com os religiosos da sua época. Inclusive foi morto por isto. Mas Cristo nunca abriu mão da verdade. Nem os apóstolos e nenhum outro servo de Deus. Então se você acredita em Deus, considera um verdadeiro servo de Deus, não há motivo para ficar com raiva de mim. Mas engolir, como eu engoli, eu tive que engolir isso também, engoli aqui, difícil, mas engolir a verdade. Quer ser de Deus, seja verdadeiro, seja honesto. Então meu vídeo aqui não é para causar treta, briguinha de quem é melhor ou pior, é para falar verdade. E eu estou falando aqui verdade. Verdade. Temos que ser verdadeiros. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.